O premiado tradutor e poeta carioca Paulo Henriques Brito conversou com Entre Linhas sobre Fim de Verão. Seu novo livro de poemas transita com rigor entre o ceticismo e o sarcasmo, com referências a nomes como Wallace Stevens e João Cabral de Melo Neto. Como é que você situa o Fim de Verão dentro da sua obra, dentro da sua produção poética? Meus livros não são concebidos como se fosse uma estrutura formal, quer dizer, eu vou escrevendo, eu tenho um certo ritmo de escrita e vou juntando quando eu acho que tem o suficiente para um livro. Mas há circunstâncias, às vezes, que fazem com que o livro tenha uma característica especial. Esse livro tem duas coisas muito, muito particulares. A primeira dela é que foi a pandemia, todo mundo ficou fechado em casa praticamente por 2 anos e tanto, né? E a outra coisa é você fazer 70 anos, né? Eu escrevi esses poemas já nas vésperas de fazer 70 anos, né? E aí acaba que a temática da velhice, do final da vida, o meu segundo neto nasceu durante essa época, então essa coisa de você ver neto surgindo e tudo, você acaba pensando muito na questão da temporalidade, na proximidade da morte. Em geral, você é um escritor que trabalha muito com as formas fixas da poesia, mas com uma dicção extremamente moderna e com um cruzamento aí de coloquialismo com reflexão. Uhum. E você também, muitas vezes, dialoga com alguns poetas preferencialmente, né? Em Nenhum Mistério, por exemplo, você tinha um diálogo com a Elizabeth Bishop, que é uma das poetas que você traduziu. A sensação que dá aqui no Fim de Verão é que você tem um diálogo estreito também com a Emily Dickinson. E você certamente. tem 2 partes no livro que daria para dividir assim. A primeira parte você fala muito de uma poesia sobre o próprio lugar da palavra e da poesia, a maneira como a poesia tenta dar conta do mundo. E tem uma parte que fala muito explicitamente de questões políticas. Uhum. Você vê isso, assim, uma certa divisão interna não explicitada no livro? Eu só acrescentaria uma outra temática importante, que é a questão da velhice, da consciência da morte, que acho que vai dominar mais para o final do livro. A parte política é relativamente pequena, é um ciclo dos 4 poemas só, que foram motivados, evidentemente, por esse clima de alucinação coletiva que a gente está vivendo. Agora, o tema principal do livro, eu diria, né, você diz que é mais a primeira parte, e eu diria que sim, mas também está presente em tudo, é reflexão sobre a própria questão da poesia, né, que é um tema meio inevitável. E os poetas com que eu mais talvez me influenciaram na minha fase de formativa, ou 2 dos poetas que mais me influenciaram justamente foram Cabral e Wallace Stevens, né, que são poetas que o tempo todo tematizam a questão da arte geral, da poesia especificamente, para que a gente escreve, para que serve isso, né? Então, esse é um tema, você falou em temas constantes, esse eu diria que é o tema mais constante da minha poesia, está lá, tá desde o primeiro livro até esse, né? Tá o tempo todo eu discutindo a questão da própria poesia. O ato de escrever é o ato de você pensar. Muitas vezes o conteúdo que você está dizendo só vai surgir enquanto você escreve. E muitas vezes o que vai puxar esse suposto conteúdo é uma questão de forma. Uhum. A forma leva você por caminhos que você talvez não fosse. Eu costumo dizer que para mim é muito difícil trabalhar com verso livre, porque se eu tento escrever verso livre, eu acabo dizendo banalidades. Quando eu escolho uma forma que me constrange, me obriga aí por esse caminho especificamente, não por aquele, eu acabo dizendo coisas que eu não imaginava que eu ia dizer. Esse livro é muito complexo porque ele costura sentidos metapoéticos e reflexões sobre o vazio existencial e com o preenchimento político que isso pode ter equivocado. Enfim, estou tentando traduzir em palavras vulgares, vamos dizer, aquilo que é muito delicado e complexo no livro. Mas é um livro em que os poemas, de alguma maneira, dialogam entre si. A ideia da estética, né, da arte preencher o vazio deixado, né, pela transcendência, esse é o grande tema do Wallace Stevens, né?
O Wallace Stevens era um conservador, republicano, do tempo que os republicanos não se pintavam de vermelho e invadiam o Congresso, mas andavam de terno e gravata, sabe? Então, o Wallace Stevens, o grande tema do Wallace Stevens é esse, justamente. O Wallace Stevens é um poeta que vai tematizar a descrença, a ausência de religião. Ele vai dizer o que a gente pode botar no lugar, né? Isso está na obra toda dele, em particular naquele grande poema dele, Sunday Morning, né, que eu traduzi. E o que a gente vai botar no lugar? A gente vai ter que botar isso, né? É uma resposta que talvez, na época do Stevens, a meados do século, primeira metade do século XX, fizesse sentido, né? Hoje em dia, eu acabo recuando isso, que no fundo você tem que acreditar no que você está fazendo, você tem que acreditar que você está contribuindo para alguma coisa, né? Mas eu, pessoalmente, me sinto cada vez mais descrente do que seja possível, né? Que, infelizmente, o que enche mais a falta da transcendência, mais de qualquer outra coisa, é o ódio. Se Hamlet, célebre personagem do inglês William Shakespeare, era príncipe da Dinamarca, o mais antigo e mais longo poema épico da língua inglesa também tem heróis escandinavos, remetendo às influências dos povos vikings na formação do país anglo-saxão. Esse poema narrativo tem o título de seu protagonista, Beowulf, e foi escrito por autor desconhecido por volta do século VIII da era cristã, após as invasões escandinavas da atual Inglaterra. Mas sua ação se dá num passado anterior, ancestral e mítico. They say you have a monster here. Com o prefácio do argentino Jorge Luis Borges, essa obra fundadora acaba de ganhar edição bilíngue, com tradução do inglês antigo por Elton Medeiros, que optou por fazer uma versão em prosa, facilitando o entendimento da trama, mas que reproduz o jogo de sonoridades entre as palavras dentro de cada verso do original. O poema se divide em dois grandes recortes de tempo. No primeiro, descreve a viagem do jovem herói Beowulf até a corte dos daneses, atuais dinamarqueses, libertando seu povo da ameaça de criaturas monstruosas. No segundo recorte temporal, 50 anos depois, Beowulf já se tornou rei e enfrenta um dragão alado, num confronto que sela seu destino. O imaginário de Beowulf sobrepõe elementos pagãos e cristãos da mitologia nórdica, das sagas germânicas e das narrativas bíblicas. E além do aspecto mágico que causava a admiração em Tolkien, autor de O Senhor dos Anéis, lança o leitor no ambiente de uma aristocracia guerreira, rústica e violenta, mas com códigos de conduta regidos pela bravura e pela lealdade, o que está na raiz da ética cavaleiresca que associamos à Inglaterra. Com tradução de Fábio de Souza Andrade, Murphy, de 1938, e What, publicado em 1953, mas escrito no início dos anos 40, são os primeiros romances do escritor e dramaturgo irlandês Samuel Beckett, Prêmio Nobel de 1969. Lacan, Redivivos, traz manuscritos, correspondências e inéditos de Jacques Lacan, além de cartas e depoimentos de intelectuais que conviveram com o psicanalista francês, num mosaico biográfico de um dos maiores pensadores do século XX. Com organização de Ramon Nunes Melo, do fim ao princípio reúne a poesia completa de Adalgisa Neri, escritora e jornalista carioca que teve intensa participação na vida literária e política do Brasil entre os anos 1930 e 70. E O Vestido de Áfia, do poeta jamaicano James Barry, com ilustrações da brasileira Ana Cunha, narra a história de uma menina negra cujo vestido branco registra suas experiências, absorvendo cores e formas. O livro que eu indico se chama Irmãos Karamazov
Ele é um livro do escritor Dostoiévski, que trata de uma história de 3 irmãos que foram separados ainda bem na infância e que eles só se encontraram depois já de adultos, cada um com uma ideia bem distinta um do outro. E eu indico esse livro porque é um livro que traz muitas questões diferentes, questões sociais, questões psicológicas bastante interessantes. Eu indico imensamente o livro Argonautas, da Meg Nelson, que é uma autobiografia junto com romance, com algumas teorias, assim. Então é um livro em que ela reinventa o gênero, enquanto narra a experiência de se apaixonar por uma pessoa de gênero fluido, assim, que é o companheiro dela, e é lindíssimo. O livro que eu indico é Sobrevivendo ao Inferno, de Racionais MCs. É um livro que abre a sua mente sobre o que é o rap nas periferias de São Paulo hoje. É meio que uma bíblia para a resistência negra das periferias. Depois do intervalo, um bate-papo com o Luiz Francisco Carvalho Filho sobre o romance Newton. O Entre Linhas volta já. Sem passado, sem lenço, sem documento. Assim é Newton, o romance do advogado, editor e escritor Luiz Francisco Carvalho Filho convida o leitor a desvendar o que há por trás de um personagem tão tragicômico quanto complexo. Quem é Newton, essa personagem que não tem CPF, não tem RG, não tem biografia conhecida, se recusa a entrar, vamos dizer assim, na institucionalidade, nos registros civis? Newton é um personagem realmente estranho, porque ele não tem nenhum documento, ele oculta, inclusive para a mulher dele, da onde ele vem. E ele vive normalmente, até que a engrenagem judicial começa a exigir dele uma existência civil. Ele estuda como ouvinte na universidade, não tem dificuldade nenhuma, mas ele não tem diploma. E ele não tem sobrenome, ele é apenas Newton. E tem um aspecto curioso, que é as pessoas querem dar a ele um sobrenome para que ele se diferencie dos outros, mas não existe só um outro Newton apenas. A ideia básica é a de não ter um narrador. O narrador aparece apenas na definição dos títulos ou dos personagens. A ausência do narrador permite que o próprio leitor construa detalhes dessa história. O fato de você não ter o narrador na verdade, um exercício literário. Quer dizer, eu descobri que a coisa... Eu escrevi há alguns anos e descobri que o livro ficava em pé, no bom sentido, porque... eu consegui ler de novo e não jogar fora. Eu comecei a escrever Newton fazendo uma tentativa de escrever um livro de contos que formassem uma história, com uma perspectiva de que cada capítulo pudesse ser lido isoladamente. Tem um exercício de estilo aí, né? De mimetizar de alguma forma linguagens e jargões. O jargão do delegado, o jargão judicial. E as conversas íntimas. É que em cada conversa existe um fio condutor, né? Quer dizer, então, por exemplo, o filho, que é um capítulo que eu particularmente gosto muito. Quer dizer, é ele aprendendo a fazer uma árvore genealógica e aí ele se dá conta de que a árvore dele, criança, só tem um lado. E há uma coisa mais importante do que tudo isso, talvez, no seu livro, que é o seguinte: ele é obstinadamente um escritor, que justamente quer ser visto, reconhecido e lido pelo que ele escreve, e não pela sua biografia. De certa maneira, isso responde um pouco a essa confusão que há hoje entre autor e obra, que existe no meio literário, até na crítica literária. Mas, sobretudo, é uma espécie de reivindicação do direito da autonomia da voz literária. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito atento à história literária dele.
Ele é vaidoso, os livros dele foram traduzidos para 2 idiomas, ele sai em reportagens na França, etc. Então ele passa a ter uma visibilidade cada vez maior. Mas ele quer ser escritor e ele não quer se identificar. A minha ideia era de apresentar um Newton que, em primeiro lugar, não fosse simpático. Porque você cria um personagem que é simpático aos olhos do leitor, isso teria uma interferência muito grande. Então, os escritos dele são contra o cachorro, contra os cariocas, e aí as pessoas ficam irritadas com o Newton. E a simpatia ao Newton passa a ser adquirida por essas mesmas pessoas que sentiram antipatia na medida em que começam a perceber que ele é uma espécie de último herói da não existência civil. Num conto de 1853 chamado Bartleby, o Escrivão, o escritor americano Herman Melville, que também é autor de Moby Dick, conta a história de um funcionário muito certinho, muito prestativo, que de repente assume uma filosofia radical na vida. Ele passa a se recusar a seguir ordens e para tudo que pedem que ele faça, ele responde com a simples frase: "Eu preferia não". Com essa simples não conformidade, Bartleby causa uma revolução no pequeno escritório de advocacia onde ele trabalha, confunde completamente a cabeça do seu chefe e desafia as instituições, tendo assim um final bastante triste e melancólico. E um caminho similar a esse do Bartleby o Escrivão pode ser encontrado aqui em São Paulo nos dias atuais, no pequeno livro que a gente pode chamar de novela, ele é um pouco maior do que um conto, Newton, de Luiz Francisco Carvalho Filho, que a gente assistiu a entrevista hoje no programa. O Luiz Francisco tem experiência como advogado criminalista e isso é valiosíssimo na construção das situações que são enfrentadas pelo protagonista dessa história. Um escritor de mais ou menos uns 40 anos de idade que, em algum momento da vida, resolve se tornar um cidadão anônimo. Ele passa a viver sem documentos oficiais, CPF, RG, título de eleitor, certificado de reservista. Ele coloca em prática um plano ousado, viver com o nome que ele mesmo escolheu para si, Newton, e nada mais. Nenhum sobrenome, nenhum número, nenhum tipo de registro. Ele quer ser Newton, o escritor. E esse arranjo até que dá certo durante algumas décadas. Ele chega até mesmo a se casar, não oficialmente, é claro, porque você precisa de documentos para se casar no civil. Tudo começa a dar errado, no entanto, quando Newton publica algumas opiniões polêmicas no seu blog. O primeiro passo dessas opiniões polêmicas é aquele que nós já conhecemos no século XXI. É o caminho da viralização e do cancelamento. Mas o pesadelo burocrático vem mesmo quando Newton começa a ser processado. Por calúnia aqui, por difamação ali, quando as engrenagens judiciárias se viram para ele e percebem que tem ali uma arruela que não se encaixa no sistema, que está travando o sistema, um homem que se recusa a se identificar. Será que ele cometeu crimes? Será que ele está tentando sonegar algum imposto? Alguma coisa muito estranha está escondida aí. A partir desse momento, Newton nunca mais vai ter paz e nós vamos acompanhando em cada um dos capítulos todos os passos da sua via crucis na sua tentativa desesperada de manter o seu estilo de vida e de manter aquele que parece ser um direito, o direito ao anonimato, o direito ao segredo, mas que para nós no século XXI, na era das redes sociais, na era das câmeras por todo lado, na era dos smartphones que conhecem mais sobre a nossa própria vida do que nós mesmos, esse direito se tornou cada vez mais impossível. O Entre Linhas de hoje termina lembrando da professora, tradutora, ensaísta e crítica teatral Bárbara Heliodora, considerada a maior especialista brasileira na obra do poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare. Ela nasceu em 1923 e morreu em 2015 no Rio de Janeiro. Até a semana que vem. Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe me deu um volume de Shakespeare, que eu ainda tenho até hoje, esse volume. E é claro que eu não entendia, a maior parte do meu inglês ainda não dava para isso. Mas de vez em quando eu encontrava assim, umas coisas, né? Umas frases que dava para entender, porque na realidade, eu sempre digo que Shakespeare, na realidade, foi um autor popular, mas que as pessoas não devem ter medo de ler, não devem começar. E nos Estados Unidos eu fiz
2 semestres só de Shakespeare. Então, realmente, aí li as peças muito em profundidade, etc. E eu acho que eu aprendi, com a maneira que lá se ensinava as coisas, aprendi muita coisa básica. Uma delas, eu me lembro até hoje com muita clareza. Estava estudando justamente o Júlio César e, de repente, a minha querida professora, Dorothy Bethurum, disse assim, e qual é a diferença básica entre o discurso do Brutus e o discurso do Marco Antônio? Sabe que aos 18 anos todo mundo é intelectual, então não houve de elucubrações, porque a postura política, porque não sei o que. Não, mas qual é a diferença básica entre os 2 discursos? Não, porque realmente o que Shakespeare queria... Não, mas qual é a diferença básica entre os 2 discursos? Quando ninguém mais sabia, ela disse assim, um é em prosa, outro é em verso. Então, de repente, eu vi que você, quando vai fazer uma análise, tem que começar pelo básico. Isso me ensinou uma lição que fica comigo até hoje. Eu aprendi a escrever quando eu estava estudando nos Estados Unidos. Quer dizer, e eu leio muito livros de estudo, ensaios, livros de críticas, etc. Assim. E, no modo geral, os críticos e os estudiosos anglo-saxônicos não são de adjetivação. Eles são muito objetivos e simples. Então, eu aprendi a escrever que você tinha que dizer as coisas assim. Olha, é assim ou é assim. Então, não é uma vontade de ser mais agressiva mesmo. É que eu não sei dizer de outra maneira. Realmente, o que eu tento sempre é receber o espetáculo como ele se propõe. Compreende? Quer dizer, procurar qual era a intenção de quem realizou o espetáculo e ver se chegou lá. Mas, quer dizer, por isso é que eu digo, acho que o crítico, não adianta dizer, não, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Ninguém tem nada com isso. Não interessa se aquele gênero eu gosto mais ou se eu gosto menos. Não. Eu acho que a minha postura tem que ser de aceitar o espetáculo que está sendo realizado e tentar exatamente compreendê-lo naqueles termos e aí sim tentar avaliar se ele se realiza